Queridos amigos, queridas amigas, muita paz nos nossos corações. Eu peço licença para fazermos uma prece inicial, a fim de nos conectarmos com os benfeitores amigos e com o Mestre Jesus. Fechemos os nossos olhos tranquilos, confiantes, e elevemos até o Criador o nosso pensamento e a nossa vontade. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante. Ampara tudo aquilo que for nobre e bom em nossos corações e ajuda-nos a enxergar as nossas limitações, a fim de que possamos vencê-las todas gradativamente com o nosso esforço de aprender e crescer. Contribui para que tenhamos acendrado o amor na direção do nosso semelhante, compreendendo o seu desequilíbrio, assim como desejamos que sejam condescendentes conosco. Faz com que tenhamos uma conexão saudável com o nosso próximo, amando, servindo e contribuindo com todos na jornada a que pertencemos. Sê conosco nesse instante e que a tua paz nos envolva. Que assim seja, graças a Deus. Eu me recordo, na primeira vez em que tive contato com um livro espírita, no início dos anos 90, eu estava de plantão em um hospital de emergência, quando me deparei no conforto médico com um livro muito curioso, um livro que me chamou a atenção. É possível que você também já tenha ouvido falar, conheça esse livro ou já tenha lido, com certeza. Chama-se Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro me chamou a atenção porque, logo nas primeiras páginas, eu me deparei com um conteúdo científico que tocou-me profundamente e percebi a grandiosidade daquele livro, percebi o quanto eu mesmo poderia aprender de forma considerável com aquele conteúdo que estava ali, diante de mim, exposto. Eu, que sou médico, quando me deparei com aquele livro, fiquei extremamente entusiasmado. E quando percebi, naquela mesma noite em que eu me encontrava de plantão, pude, em curto período, devorar muitas páginas, sequioso que eu estava de entender tudo aquilo que me era apresentado. Dessa maneira, eu percebo a importância que tem o livro em nossas vidas. O livro, posso dizer, é o amigo sublime endereçado por outros amigos, aqueles que se preocupam verdadeiramente com a humanidade, aqueles que se importam com o seu semelhante e, por isso, têm imensa vontade de deixar registradas páginas significativas de consolo, de amparo, de conhecimento, de aplicabilidade daquilo que é importante para o desenvolvimento pessoal e coletivo. O livro representa aquele amigo, algumas vezes sensato, outras vezes enérgico e também outras vezes acolhedor das nossas lágrimas, dos nossos infortúnios. Ao mesmo tempo, é aquele educador sério e respeitoso que nos impulsiona para o conhecimento de como devemos agir da melhor maneira frente a todas as demandas
que o mundo nos apresenta, a forma saudável com que devemos conduzir o nosso comportamento, os nossos passos, seja na direção da família, na direção dos amigos, ou mesmo na direção dos desconhecidos da jornada com quem nos encontramos frequentemente. O hábito de ler, não tenhamos dúvida quanto a isso, traz uma riqueza de saúde para o espírito que desenvolve esse labor de estudar, aprender, conhecer, sedento que está de saber. Quando nos habituamos a ler, quando nos habituamos a compulsar o livro para adquirir conhecimentos nobres, conhecimentos sadios, ou seja, o livro verdadeiramente edificante, quando fazemos isso, não percebemos, entretanto, uma série de modificações na nossa estrutura orgânica e espiritual se dá. A nossa imunidade aumenta, a nossa capacidade de superar os micróbios, superar a microbiota ali do nosso meio microscópico, aquela que nos faz mal efetivamente, vírus, bactérias e outros elementos importantes. A nossa defesa orgânica para esses germes aumenta consideravelmente. Ao mesmo tempo, a nossa condição emocional fica extremamente favorecida, porque nós desenvolvemos, através da leitura sadia, uma nobreza de sentimento, uma capacidade de empatia com tudo aquilo que vale a pena nós nos conectarmos, sobretudo em relação às pessoas. E ao mesmo tempo, o livro, o hábito de ler, o conteúdo daquela leitura favorece o nosso campo mental profundo, ampliando as possibilidades de conhecimento, de raciocínio, de entendimento da realidade. Quando lemos, o nosso horizonte se abre para uma nova realidade, uma realidade promissora, uma realidade de descobertas, uma realidade que nos impulsiona para o desconhecido, a fim de que gradativamente aquilo que parece uma incógnita se transforme em algo perfeitamente palpável, tangível por nós. E dessa maneira, através dessa empreitada de conhecimento, cada vez mais vamos nos conectando com aquilo que realmente é a verdade sobre a nossa existência, aquilo que é importante executarmos para atingirmos a felicidade, a paz que nós tanto almejamos. Imagino que cada um de nós que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer aprender, só tem efetivamente um meio específico para alcançar isso: a conexão com tudo aquilo que pode oferecer saber. Dessa forma, quando conversamos com os outros, quando interagimos através de uma conversação sadia, estamos aprendendo. Da mesma forma, quando lemos, quando tomamos ali em nossas mãos um livro promissor, um livro que representa um verdadeiro educandário frente ao seu conteúdo que é importante, qual seja ele, um conteúdo científico, um conteúdo à base de arte, um conteúdo de natureza religiosa, seja qual for o conteúdo, ali está um manancial para nós, capaz de promover conhecimento e, ao mesmo tempo, como consequência, sabedoria
para as nossas decisões. Eu me recordo também, em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade nos anuncia algo que aquece o nosso coração e entusiasma a nossa alma. Ele disse: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. De modo que é possível conceber com muita claridade que existem duas formas de alcançarmos com propriedade o conhecimento e o sentimento a respeito do Criador, isto é, daquilo que a vida é em realidade, daquilo que a vida nos propõe cumprir, fazer. Só tem duas formas. Primeiro, amar, isto é, desenvolver dentro de nós aquele componente de amor que pode se espargir na direção de todos, fomentando equilíbrio, amizade, harmonia, bem viver. E dessa forma é possível perfeitamente notarmos que a nossa capacidade de amar é única no ser humano. Somente ao ser humano foi dada essa capacidade, a capacidade de amar, sair de si na direção do outro, sair de si na direção de obras que sejam significativas para construir a alegria da sociedade, a alegria da humanidade. Essa é a primeira maneira de nos desenvolvermos para Deus, diz o Espírito Verdade. Amai-vos, ou seja, criarmos uns na direção dos outros um clima de convívio pacífico, colaborativo, de cooperação, onde aquele que tem uma determinada aptidão oferece ao outro que não a possui, e este outro que tem uma determinada aptidão oferece-nos aquilo que nos falta. E dessa maneira tornamo-nos irmãos ou semelhantes, justamente em função das nossas diferenças. Essa, podemos dizer, é a apresentação do paradoxo de Deus. Costumeiramente nós dizemos assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Esse é um jargão popular muito comum. Isso quer dizer que Deus, através do seu paradoxo, isto é, através das suas contradições, aparentemente ao nosso olhar, trabalha com total harmonia, com total perfeição. Isso quer dizer que nós somos semelhantes justamente pelas nossas diferenças, porque nos aproximamos uns dos outros para oferecer aquilo que possuímos e receber aquilo que é carecente em nós. E é isso que nos torna unidos, é isso que nos torna irmãos. Então, amar é o primeiro passo. O segundo passo é conhecer, o conhecimento, a instrução. Ora, de que maneira nós podemos fazer isso? Deus enviou para a Terra vários meios para adquirirmos conhecimento, né? Acompanharmos aquelas pessoas que têm mais experiência do que nós, ouvirmos aqueles que têm insights importantes que nós não concebemos, comunicarmos-nos, portanto, com aquelas pessoas que podem dar a nós um conteúdo que seja apetecível, saudável, que possa nos engrandecer de alguma maneira. Mas existe uma outra característica também, que nós podemos dizer: o livro. O livro é
logo no começo, como eu abordei, aquele amigo muito próximo de nós, que está totalmente acessível às nossas mãos e cujo conteúdo aquece a nossa alma, conduzindo-nos a um saber mais promissor e a uma alegria de viver muito maior. Porque através do livro nós desbravamos, de uma certa forma, a nossa existência. Transformamos essa existência em algo que tem valor, que tem significado, porque o saber promove construções importantes de natureza imaterial no coração das outras pessoas, quando tomamos atitudes, quando falamos, quando abordamos os outros com aquilo que aprendemos e dessa forma enriquecemos aquelas pessoas daquilo que elas necessitam também. Então o livro é algo extremamente útil e promissor em nossas vidas. E eu gostaria de convocar você para desenvolver, quanto possível, o hábito de ler. Não abdique desta atitude ou deste comportamento tão salutar. Habitue-se diariamente a compulsar as páginas de um livro edificante, aprendendo cada vez mais, instruindo-se cada vez mais, porque na medida em que você se instrui, seu sentimento também muda. Na medida em que você aprende, as emoções gradativamente vão sofrendo uma metamorfose e você cada vez mais vai se conectando com o valor que a vida tem. E uma alegria de viver vai tomando conta de você. É como se você penetrasse naquelas páginas e percorresse justamente todo aquele território que ela anuncia. Quando você lê, por exemplo, sobre um determinado país, uma determinada localidade, com a sua cultura, com os seus costumes, com a sua característica, o que acontece? Você está ali, vivendo naquele local. A alma em si, ela se transporta para aquele ambiente. E é como se vivesse na própria objetividade todo aquele período. É como se ela experimentasse tudo aquilo que as páginas evocam. Dessa forma, nós vamos penetrando na realidade das coisas em nível espiritual quando lemos. Veja um exemplo clássico, um livro muito importante, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, que está presente em dois aspectos. O primeiro, o Velho Testamento, e o segundo, o Novo Testamento, onde a presença de Jesus se faz notória. No primeiro, que é o Velho Testamento, nós vamos aprender sobre a grande saga daquela população marcante, né? Desde os hebreus iniciais e depois, então, a consagração dos judeus propriamente dita, ali no Novo Testamento. Desde esses primeiros ensaios da presença do homem na terra, que começou a registrar os seus passos, ali nós vamos aprender a saga daquelas criaturas na tentativa de encontrar-se com o Criador. O Velho Testamento nada mais é do que o encontro ou a tentativa, a busca obcecada, desenfreada da criatura pelo seu Criador. Vejam que coisa significativa, que coisa importante, que beleza é poder compulsar aquelas páginas tão poéticas,
trazidas pela inspiração dos prepostos de Jesus, preparando o terreno para o futuro, para a sua chegada. Dessa maneira, aquelas pessoas narram todas as suas dificuldades, todo o seu sofrimento, todas as suas lutas em busca de uma terra prometida, uma terra oferecida por Deus. Naquele estado primitivo, elas não conseguiam compreender que a terra prometida nada mais é do que a terra do coração, a terra do espírito, o ambiente interior das nossas almas, onde se encontra verdadeiramente o reino de Deus. Uma vez, como o próprio Mestre nos orientou, este reino não vem com aparência exterior. Ele está dentro de nós. A terra prometida, portanto, é o ambiente interior da criatura humana. Mas naquela época, aquelas pessoas mais ignorantes, mais primitivas, não podiam conceber isso e saíram em busca de uma terra geográfica, onde pudessem se estabelecer. É aquela sensação de pertencimento que todos precisamos ter, aquela sensação de pertencimento necessária ao apego natural, ao amor, ao afeto, ao carinho, a uma necessidade de aconchego. É a nossa ligação com o Criador. Esse, resumidamente, num sentido psicológico, num sentido espiritual, é o papel do Velho Testamento: mostrar as grandes lutas e a grande saga da criatura buscando pelo seu Criador. Passado algum tempo, quase 2000 anos depois, entramos no Novo Testamento, onde aparece Jesus. Jesus trazendo, portanto, uma nova paisagem da realidade. Aquele olho por olho, dente por dente, passava a ser substituído pela lei do amor, pela lei da decisão independente e consciente de cada criatura em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E então apresenta-se Jesus como o modelo e guia de toda a humanidade, apresentando uma mensagem altamente confortadora, uma mensagem profícua de amplo conhecimento, que quem compulsa o Novo Testamento cuidadosamente embriaga-se desta alegria de viver, que é a boa nova, a boa notícia trazida pelo Messias, pelo Nazareno, que é Jesus. Então, naqueles 4 evangelhos canônicos, que representam Mateus, Lucas, Marcos e João, nesses 4 evangelhos particularmente, estão ali registrados como um livro sagrado os exemplos e a mensagem de Jesus. E é neste homem, quando estudamos os evangelhos, é neste homem que nós nos devemos posicionar para agir na vida. Então vejam como é importante ler a respeito dele, como é importante estudar cuidadosamente a sua mensagem e, ao mesmo tempo, perceber a sua coragem no comportamento adotado dia a dia com plena singularidade. Da mesma forma, o Espiritismo, quase 2000 anos depois, surge, portanto, a terceira revelação. E Allan Kardec escreve o Pentateuco, trazendo, portanto, ali, naquele momento do século XIX, meados do século XIX, ali fica consagrada a conjuntura de um novo proceder. E esse novo proceder nada mais é do que uma constituição moral
que continua corroborando a mensagem de Jesus, trazendo para o cotidiano a simplicidade bucólica de Cafarnaum, a simplicidade de todo aquele povo ribeirinho, dos pastores, dos lavradores, presentes na Galileia, por onde Jesus andou, e por quem ele mais se dedicou, porque eram considerados os párias da sociedade, aqueles segregados do mundo, em função da riqueza que representava a raça pura da Judéia, dogmáticos que eram, rejeitando outros territórios da Palestina, a Galileia, a Samaria, enfim. Jesus vem nos trazer ali no Novo Testamento, representado por esses 4 importantes evangelhos que devemos estudar, ler, compulsar continuamente a grande mensagem do porvir da felicidade humana. E o Espiritismo entra, quase 2000 anos depois, para clarear aquela mensagem, porque ele falou muito por parábolas, a fim de proteger o conteúdo do que ele apresentava. E o Espiritismo vem esmiuçar, analisar, estudar cuidadosamente a mensagem do Cristo, traduzindo-a, portanto, em um cunho filosófico, onde está o Livro dos Espíritos, em um cunho científico, onde se encontra o Livro dos Médiuns, e ao mesmo tempo um cunho moral, onde está o Evangelho segundo o Espiritismo. Da mesma maneira, um processo natural de desenvolvimento cronológico do globo e das criaturas, onde vamos encontrar a Gênese, e também a destinação da alma, a destinação da criatura humana, em um sentido de comportamento moral, em como ela deve proceder em relação à lei de causa e efeito presentes em o céu e o inferno. Dessa forma, estes livros que devemos estudar, que devemos conhecer, que devemos nos aprofundar, trazem para nós diretrizes seguras de como viver na direção do bem e na direção do amor, na direção do Cristo e na direção de Deus, para que, junto com a mentalidade da vida universal, possamos cocriar com Deus para o desenvolvimento de toda a nossa eternidade. Somos espíritos imortais, espíritos destinados à luz, destinados à glória estelar. Ainda não temos consciência desse porvir tão fabuloso, tão promissor que nos aguarda, mas já podemos antever, sem sombra de dúvida, que Deus é amor, como disse o evangelista João. Deus é amor. E tudo o que Ele quer é nos ver felizes. Tudo o que Ele quer é que amemos, é que saibamos, é que tenhamos conhecimento, é que tenhamos a mente alargada para o bem, para a luz e para o amor. E nesse instante, nesse momento da nossa trajetória, uma das maneiras de fazermos isso é irmos na direção desse amigo sublime, desse amigo silencioso de todos os momentos, que está na nossa cabeceira, que está na nossa mochila, que está na nossa pasta de documentos, que está nas nossas mãos, ao lado do banco do passageiro no carro, em qualquer lugar. Esse amigo está presente para nos ajudar a enriquecer a mente de ideias nobres, sadias e felizes. E esse amigo é o livro. Eu quero deixar como conclusão
o apelo não só para mim, que também preciso, mas também para você. Leiamos mais. Busquemos o livro edificante, aquele livro que sabemos vai preencher a acústica do espírito que escuta o saber, o coração da alma que sente o conhecimento e a mente do indivíduo que acumula todo esse manancial para servir a Deus da melhor maneira possível. Estudemos sempre, leiamos mais, diariamente. Paz e luz nos nossos corações, muita paz e muito obrigado.